Espaço Público está de volta com o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos. Eu vou começar aqui por uma pergunta de Marisa Pires Novaes Dickler, que mandou uma pergunta pelo Facebook. A pergunta: tenho uma ME no setor de paisagismo. Trabalho como prestadora de serviços. Portanto, preciso de um bom número de profissionais para montar uma equipe de trabalho e atender a demanda. Mas sinto-me desencorajada a aumentar a equipe em função dos altos custos que acabam onerando a folha de pagamentos. Tenho demanda por serviços, muita demanda, mas não posso aumentar a folha de pagamento. Tem alguma saída? Como é que é o nome dela? Marisa Pires Novaes Dickler. Então eu vou falar para a Marisa. Marisa, quando nós fizemos a modificação na Constituição, criando o tratamento diferenciado, nós colocamos o tratamento diferenciado no campo tributário, previdenciário, creditício, administrativo. Eu coloquei também o tratamento diferenciado no campo trabalhista, mas apanhei tanto, tomei nota zero do DIAP, que eu estava querendo tirar direitos dos trabalhadores, quando na verdade eu estava querendo dar um tratamento diferenciado para criar direitos para os trabalhadores. Então, nós não pudemos mexer na legislação trabalhista no campo da simplificação, como seria nosso desejo. Então, de fato, hoje, o custo de contratação, ele não é pequeno. Porém, se você, agora você é arquiteta, você disse, você pode entrar no Simples. Até o ano passado não podia, era proibido o arquiteto ou qualquer atividade intelectual, jornalista, estar no Simples. Hoje você pode entrar no Simples. E se você contratar esta mão de obra, você não vai pagar a contribuição patronal sobre folha, você paga sobre o faturamento, o que diminui muito o custo o custo trabalhista dentro da empresa. Portanto, analise o Simples, se você já não está no Simples, para ver como é que você pode crescer. Outro ponto é que ainda acho que a carga tributária que foi dosada para aqueles que entraram no Simples esse ano ainda está um pouco alta. E nós estamos mexendo agora para calibrá-la melhor neste projeto de lei que está no Congresso. Vamos ouvir a Eliane, que fez uma pergunta sobre o Uber e que atravessou o programa e ainda não foi respondida. Repita, Eliane, por favor. Eu queria saber se o senhor é contra ou a favor da regulamentação do Uber e de outros aplicativos, por exemplo, o Airbnb, com aluguel de apartamentos, quartos. Assim, o senhor pensa no Simples digital? Olha, eu acho que nós temos que deixar acontecer. Deixa livre, porque a liberdade da criatividade, ela vem da criatividade. E nós precisamos hoje de coisas criativas, principalmente no mundo digital, onde quem viaja são os dados, não as pessoas, né? Então, dentro desse processo, agora nós estamos com a polêmica do Uber, né? Uber, eu acho que é uma ferramenta fundamental e que eu não gostaria que nenhum governo, nenhum administrador tentasse regulamentar, até para ver o que vai acontecer em termos de acomodações de mercado, porque eu acho que isso vai levar a uma melhoria do sistema de táxis no Brasil. Se você está temendo uma concorrência, você tem que melhorar. Você tem que talvez desregulamentar, desonerar o taxista para que ele possa concorrer com um sistema que é eficiente e ter eficiência também. Portanto, toda intervenção acaba sendo nefasta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor sobre uns dados que são o Jornal Valor Econômico desses dias, sobre concentração de renda no Brasil. Segundo dados com base na Receita, de Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair, no Brasil, 71.440 indivíduos têm uma renda anual, concentram uma renda anual de 298 bilhões em 2013. Ou seja, são 14% da renda total do Brasil, estão na mão de 71 mil pessoas. São pessoas que têm como renda média 160 salários mínimos e que têm no ano um faturamento de 4 milhões e 17 de reais. Ou seja, é uma das maiores concentrações de renda do mundo. Que nós temos assim, uma pequena minoria, porque esse número é exatamente o número assim de 0. Resolve isso. No caso, não é com mais imposto?
Olha, eu vou criar uma relação um pouco diferente sobre concentração de renda. Isso está diretamente ligado ao sistema financeiro. Mas essas pessoas, elas faturam como? Elas não pagam sobre o sistema, sobre renda financeira? Eu estou falando porque o sistema financeiro no Brasil, aqui no Brasil a gente só dá prata a quem tem ouro, né? Então, quanto mais bem estiver o cidadão, mais acesso ele tem no sistema financeiro para poder alavancar os seus negócios, alavancar. Então, a concentração é muito grande. Veja o BNDES. BNDES, que é essa grande instituição, o juro subsidiado, que é uma fortuna, vai para a camada muito pequena de empresas. E essas empresas vão acabar concentrando a renda dos seus acionistas utilizando a alavanca do crédito subsidiado, né? A massa não tem acesso a esse sistema. Então, o sistema financeiro é um dos maiores motivadores da concentração de renda no Brasil. Sistema financeiro privado, né? Que cobra esses juros que a gente vê aí, né? É o sistema financeiro como um todo, até porque o sistema financeiro, o público, também segue, faz parte, um pouco menos, mas faz parte, é essa concentração. Então, eu gosto muito de concorrência neles. Eu sou muito a favor da concorrência. E aqui no Brasil, determinadas elites empresariais, elas gostam não do regime de mercado, mas do regime de reserva de mercado, onde eles trabalham protegidos. Monopólio. Hein? Monopólio. Ou oligopólio. Mas como é que a gente criaria essa concorrência hoje, quando já tem esses 5 bancos que controlam 90% do mercado? Vamos começar. Como? A ideia é começar com um pequenininho, porque todos os grandes bancos começaram como uma casa bancária no interior, né? Eu vejo, por exemplo, o Bradesco, do meu amigo Trabuco, que é uma figura extraordinária. Ele é ainda do tempo lá de Marília. Ele começou como office boy lá. Portanto, era uma casa bancária, né? Como era a casa bancária o Moreira Salles. Então, nós tínhamos no Brasil inúmeras, imensas atividades, porque normalmente quem dava crédito no interior era o comerciante, né? E dali nasceu a casa bancária, porque ele que dava o crédito dentro da cidade, ele distribuía o crédito na cidade. Então, nós temos que começar com o processo de criar. Então, quem é que vai ser o titular dessa empresa simples de crédito? Eu torço que seja ex-gerente de banco, porque ele tem uma poupança, né? Ele sabe aplicar dinheiro, tá certo? Porque hoje quem aplica dinheiro, você sabe quem é? Quem dá crédito? Não é o gerente, é o computador. Ele vai no credit score e lê. Se o cara tem garantias para dar, ele dá crédito. Não lê honestidade, não vê correção. Da onde vem o dinheiro? Né? Da onde vem o dinheiro? Então, está totalmente distorcido. Isso gera esse tipo de concentração, Paulo. Mas que é uma concentração que é especificamente brasileira, né? Uma coisa assim. Não, hoje você tem gente no mundo, né? Você teve aí exponencialmente grandes concentrações e normalmente não é gente que montou alguma coisa. Ganhou na especulação. Exatamente. Ministro, o senhor abriu o programa aqui falando que nós vivemos uma crise política. E até diz que a crise econômica não é o mais importante. O mais importante é essa crise política. Eu lhe pergunto, a crise política ela está estabelecida entre 2 partidos, o PT e o PSDB. Né? Eles ficam se degladiando, terminou uma eleição, a eleição parece que não teve fim, porque ela continuou depois do pleito, né? E esse atrito todo chegou num limite. O senhor teve nos 2 lados, o senhor foi aliado do PSDB e agora é aliado do governo do PT. O que tem que ser feito para que esse fla-flu deixe de ser tão agressivo nessa relação de disputa do poder? Bom, precisa ficar bem claro, senão fica parecendo que eu fico pulando de um lado para o outro e não é verdade, né? Eu era vice do Geraldo Alckmin e não se esqueça que eu assumi a Secretaria do Desenvolvimento para desenvolver uma política de pequena e média empresa. E por ter partido para criar, junto com o Kassab, um partido, eu fui demitido sumariamente pelo governador e me botou na geladeira. Eu sou homem de trabalhar.
E um dia a presidente Dilma falou: sonho em montar o Ministério da Micro e Pequena Empresa e sonho com você no comando pela tua história. Falei: presidente, eu gosto de trabalhar, é aqui eu estou encostado, eu vou. Então, eu convivo dentro do tema que eu sempre abracei. Dentro desta visão, nós sabemos que o PSDB e o PT, que hoje tem essa dualidade, eles estão encerrando o ciclo de 1964. Quer dizer, agora nós estamos vivendo o fim deste ciclo. E não pensem que todos vão ter proveito dessa crise. Quando um está mal, o outro vai melhorar. Como é que o senhor está vendo? Explica aí, como é que o senhor está vendo? Você vai ter novidade em 2018. Fala então, opa, vamos falar então. Eu até, um dia, até informalmente, estava conversando com o Florestan a respeito disso. É o seguinte, essa eleição em 2018, me parece que vai ser muito parecida com a de 1989. Em 1989, eu me lembro, eu participei, eu fui... Até candidato. Foi até candidato? Candidato, né? Com chances de chegar, né? Porque chegou um momento que a gente assustou. Por quê? Porque todo mundo falava, bom, a força é o PMDB com o doutor Ulisses, é o PFL com o Aureliano Chaves, né? E cada um com... Falei, gente, isso é produto fora de especificação do mercado consumidor, né? Isso é produto vencido. Exatamente. O que o povo está querendo é um processo de renovação, né? Se foi enganado ou não, isso é outra coisa, mas que a corrente foi de renovação. Agora, este espetáculo deprimente, que é esta briguinha política que está acontecendo, de um puxar o tapete, negando as suas próprias convicções só para ferrar o outro, isso vai passar para a sociedade. Ainda eles estão achando que o movimento do dia 16 vai consagrá-los, então não vai acontecer. Essa onda que vem é uma onda de profunda renovação. Você não pergunte quem, mas nestes próximos 3 anos, quem tiver a independência para poder mostrar uma coerência em termos de trabalhar pelo país, serão aqueles que terão condição de melhor disputar. Não vai ter muito aventureiro, não? Pode acontecer que tenha. Pode acontecer que tenha. Só que eles vão passar pelos filtros partidários, porque a eleição... aliás, não vai acontecer nada, não vai derrubar a Dilma, porque eu acho que as forças estão fracas, né? Ou seja, quando você olha quem vai substituir, não, acho melhor deixar ela lá mesmo, porque... Acho que é essa convicção que tem hoje. Olha, está caminhando muito rapidamente para isso. Já estou vendo a turma já falar mesmo. Baixa a bola, baixa a bola. Pois é, ministro, o senhor tem participado ativamente, eu tenho visto na sua agenda, de jantares, conversas onde está a presidente, já teve uma aproximação agora com o Senado. O senhor acha que tem como resolver esse problema com a Câmara, com o Eduardo Cunha? Como é que faz? Olha... Aí vou lembrar meu querido e velho amigo, saudoso, Ulisses Guimarães, com quem eu tive o privilégio de conviver na Constituinte. Ele me falou: Afife, aprenda uma lição, meu filho. Nesta casa, quando você pensa que a vaca vai para o brejo e que vai ter um rompimento iminente, vão aparecer os construtores de ponte. Então, essas pontes vão surgir. Nós ainda estamos no auge da infecção, né? Mas esse é da inflamação, não é nem da infecção, é da inflamação. Está inflamado. Onde você toca, mas já começa hoje as pessoas falam: para que nós temos que pensar. O que o mercado está reagindo é muito negativo. A crise econômica, ela se agrava em função da falta de solução política. A Moody's hoje, por exemplo, né? Todos hoje já colocam... Gente, o problema é político, porque o econômico tem solução. É só você tomar as providências necessárias. E o econômico vem do mundo todo, quer dizer, é uma crise que vem de fora também, está atingindo a China, a Europa, né? Isso não é dito aqui, o brasileiro não tem essa informação. Ele acha que nós estamos aqui numa ilha que está tendo uma crise. Então, dentro desta visão, eu já tenho percebido muito claramente
uma tendência dessa acomodação. Olha, vamos parar de brigar, né? Porque a briga era no ringue da eleição, que vocês falaram aqui, e acabou indo para a torcida. Agora estão brigando na torcida. Então, acalma isso. Né? Quem são os construtores de pontes? Olha, na sua opinião? Eles vão surgir. Você está querendo que eu fale que é o Michel Temer, né? Não, mas na quero saber a sua aliás, opinião. gosto muito do Michel, uma liderança moderada, mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso vai ser um conjunto de ação, não é é de todos os partidos. E o próprio PSDB, ele está percebendo que ele está perdendo terreno e não ganhando terreno, negando a sua proposta e a sua origem. Portanto, eu acho que o bom senso prevalece. Eu estou muito tranquilo nesse sentido. Quer dizer, a ideia de que a gente marchava para uma possível ruptura, uma questão, isso não enxerga mais. E o que virou? Qual foi o fator que fez virar? Porque um mês atrás, se eu dissesse isso, eu falei, a FIF está aqui, veio aqui para... Você viu um artigo do Clóvis Rossi? Ruim Com ela, pior sem ela. Essa. Então, hoje, esta conclusão, ela está clara. Ela institucionalmente foi eleita. Ela, queira ou não queira, é um pilar. Segundo, ela tem uma certa distância do problema, do drama petista. O PT vive um grande drama, uma crise de um partido que ela não é parte integrante desta crise. Né? E o PT vai ter que lamber suas feridas e curtir a sua crise, e que o faça, porque é um partido importante para a história do Brasil. Então, dentro desse processo, ela é a figura ideal, né, para que as pessoas possam, porque ela também não é candidata a nada. Qual é o futuro que ela deseja? Ela não Pessoalmente, tem, ela não tem mais não tem projeto, não tem ambição política. Ela não tinha. Ela foi colocada dentro de uma posição e é uma pessoa extremamente correta na sua forma de... Até a oposição diz que é uma pessoa honrada, né? É honrada. Você não tem nada. Por isso que o impeachment, como é que você vai impeachar uma pessoa que ela não está envolvida diretamente? Então hoje já se começa a falar, começa a buscar estabilização, e eu tenho certeza que ela será a condottiere, com um grupo que se cerca, para poder levar o Brasil em condições de fazer a grande mudança de 2018, né? Que será... Essa transição para uma nova geração, para uma nova geração. Encerrou o ciclo, Paulo. Nós já estamos velhos. Que é isso? O senhor, que é isso? O senhor ainda pensa... ainda tem muito cabelo para ficar branco. O senhor ainda pensa em disputar algum cargo político? Olha, atualmente eu não tenho projeto. Agora, em política, eu aprendi uma coisa, né? Não existe... A palavra sorte é definida como o exato momento do encontro da capacidade com a oportunidade, né? Você precisa estar capaz para atender uma oportunidade. Eu já vi muita gente capaz que a oportunidade não apareceu. E vi muita oportunidade passar que a pessoa não estava capaz. E o que é ser capaz? Continuar trabalhando nas suas causas e naquilo que acredita. Vamos voltar um pouco para os assuntos. O Felipe Braga pergunta pelo Twitter: o senhor é a favor de aumentar a progressividade da tabela de imposto de renda? E sobre imposto sobre heranças, o AFIF é favorável? Olha, o imposto sobre heranças, sem dúvida, é um imposto que no Brasil ele precisa ser melhor trabalhado, né? Até porque em termos de uma taxação mais progressiva. No imposto Só para explicar um pouco mais, porque o senhor está falando uma coisa muito importante, que é um debate que interessa muito. Explica um pouco melhor. Porque a herança é aquele patrimônio que você recebeu por herança. Por herança. Você não construiu. Você ganhou. Você não construiu. E você pode ser uma bomba, né? Você vai ter que pagar. Vai ter que herança, vai ser negativa, Você não né? consegue vender nada daquilo que é herança, que tem valor. Né? Ela precisa ser olhada com bastante cuidado, mas é um dos pontos que pode ser. Agora, a curto prazo, para resolver o problema da crise, eu gosto muito da ideia do repatriamento dos recursos. Sim, até porque grande parcela desse recurso, no passado, serviu de hedge contra uma economia absolutamente instável, e que depois não teve oportunidade dele ser repatriado. E hoje, acabou o sigilo bancário lá fora. Terminou. Não tem. Não tem. Que, aliás, é muito bom.
muito bom para combater. Não é mais refúgio, não é mais refúgio. Não é mais refúgio, tá? Agora, para aquele que é lavagem de dinheiro ilícito, esse vai sofrer a penalização criminal. Mas aquele que teve uma lavagem de dinheiro, mas exatamente como rede patrimonial fora, é a oportunidade dele trazer esse dinheiro e pagar o imposto de renda, não os 34% que estão falando. Eu acho 27,5%, que é o mesmo que a gente paga na fonte. Então, deixa ser uma nova fonte de renda para entrar com o dinheiro, que, olha, vai melhorar muito o nosso ajuste fiscal para efeito da travessia. O senhor acha que o ajuste fiscal ele está muito pesado? Porque há uma observação feita por vários analistas, inclusive analistas a favor dessa mudança na política econômica, dizendo que o próprio setor financeiro, os próprios investidores, estão achando que ele está pesado demais, forte demais, difícil de sustentar. O senhor concorda com isso? Outros falam que o ajuste não é suficiente. Mas o que o senhor acha? Olha, eu acho o seguinte, você tem que fazer o ajuste. Agora, você não pode ter a pressa de fazer o ajuste no primeiro ano, em função das consequências sociais dele. Então, a ideia que foi, vamos aliviar, né, e deixar para ser a prazo mais longo, pode ser que não interesse politicamente a um PT, por exemplo, que fala, mas eu vou perder a oportunidade da minha reeleição. O PT está como o Banco Imobiliário. Você jogou Banco Imobiliário, quando você jogou no dadinho, deu errado, você volta 10 casas para trás, né? Então vai ter que amargar, mas você não pode jogar um ajuste tão abrupto sobre a sociedade. Se eu puder fazer parcelado, todo mundo compra. Se for à vista, o Samuel Klein que ensinava. À vista é mais difícil. Se você quiser fazer um ajuste à vista, é mais difícil. É muito mais complicado. Bem, faz a prazo, a prestação. Vamos ouvir o economista e diretor da Associação Comercial e o velho conhecido do senhor, Marcel Solimão. Ele mandou uma pergunta. O senhor sabe, todos nós sabemos, que a substituição tributária é um grande problema para as micro e pequenas empresas. Apesar de alguns avanços, ainda temos muitos problemas com essa sistemática. Como nós vamos sair dessa situação? Oi, Marcel. Marcel é meu antigo companheiro e foi meu guru e orientador. Tenho muito respeito pelo Marcel. Marcel, você sabe o que é a substituição tributária? Ela foi criada aí em São Paulo, da forma atual, porque substituição tributária... O que é substituição tributária? Ela existia quando você tinha, nas cadeias homogêneas de distribuição. O que é isso? Concentrada em poucos produtores e comercializada por um imenso número de vendedores. É cigarro, é bebida, é gasolina, é pneu. Então, a substituição tributária é que você, monofasicamente, taxava o tributo na fonte e na frente não precisava recolher. Né? Aí, lá em São Paulo, um secretário da Fazenda achou, né, que descobriu a pólvora. Quando foi criado o Simples, em 2007, ele falou, vamos anular os efeitos do Simples. É verdade. Quer dizer, um contra-simples. Um contra-simples. E vamos fazer a substituição tributária generalizada para todos os produtos. Ora, na substituição tributária original, você conhecia as margens. As margens eram conhecidas. No sistema que ele criou, as margens foram arbitradas. E margens arbitradas viraram margens arbitrárias, fazendo com que a micro e pequena empresa pague mais imposto que as grandes empresas. Foi essa a mecânica que acabou tomando conta do Brasil inteiro. Então, Marcelo, na legislação do ano passado, nós já demos o primeiro tranco, proibindo substituição em todas as cadeias. Mantendo aquelas cadeias originais. E só entra em vigor em 2016. Portanto, ainda não sentimos as medidas da legislação. Mas você tem razão, nós temos que combater essa sistemática da substituição como forma de anular os benefícios do simples, fazendo o pequeno pagar mais imposto do que a grande Quando aconteceu empresa. isso, ministro? Que ano que foi? Em 2007. 2007. 2007. Uma questão de Gabriel Oliveira, pelo Twitter. E as cooperativas de crédito?
Qual a sua posição e quais incentivos para uma pessoa, para um empreendedor acessar uma cooperativa de crédito? Funciona? Olha, depende da região do país, É? porque cooperativismo é cultura, né? Você pegar Santa Catarina, funciona. Lá tem... Você pegar o Paraná, parte do Paraná funciona. No Rio Grande do Sul funciona. Eu já tenho dúvida para cima, entendeu? Em termos do conceito de cooperativismo, né? Isso vem muito da cultura. De onde vem isso aí? Porque vamos o senhor falar um pouco para a pessoa europeia. entender. A cultura cooperativista é europeia, né? É. Então ela veio já nos genes, né, dos imigrantes europeus. Então a coisa ela tende a funcionar, tende a respeitar as regras. Eu gosto de cooperativismo. Agora não podemos generalizar como solução para o O país. senhor foi um dos que criaram o impostômetro, né? Foi. O senhor concorda com ele hoje? O senhor acha que conseguiram mudar esse quadro no Brasil? É muito confuso, porque na realidade esses impostos são cobrados no município, no estado e na federação. O senhor acha que o Brasil conseguiu reduzir essa sede pelos impostos? Olha, eu coloquei na Constituição o parágrafo único do artigo 150. O cidadão tem o direito de saber dos impostos que paga nos bens e serviços consumidos. Ponto. Então eu coloquei o direito do cidadão saber. Nunca foi regulamentado. Quando eu assumi em 2003, de novo, a presidência da associação, falei, vou regulamentar isso. E lancei a campanha de olho no imposto. O impostômetro fez parte do conceito. É. E o que eu pretendia? Colher 1,5 milhão de assinaturas para fazer um projeto de lei regulamentando o dispositivo para que o cidadão soubesse quanto paga de imposto nos bens que consome. Resultado, no Senado, onde eu levei, foi aprovado na hora, a Câmara demorou 6 anos. E acabou aprovando, e eu já era ministro, né? Aí a presidente chegou para mim e falou, a Fazenda queria que vetasse. Veta, não gosta que revele, né, o valor dos impostos. E ela acabou falando, eu não vou vetar porque eu gosto de transparência. E vou entregar para você regulamentar. E nós, pelo Ministério da Micro e Pequena Empresa, regulamentamos esse dispositivo que entrou em vigor em janeiro deste ano. Então, você pegando as notas fiscais, você vê o imposto que você paga e o valor, aliás, o produto que você compra e o valor aproximado do imposto que você paga. Só que agora nós precisamos fazer o trabalho de consciência cidadã. Cidadão, olha o quanto você paga de Eu imposto. queria fazer uma pergunta. Para criar consciência Essa de campanha cobrar. do senhor, que tem um lado cívico, da transparência, de saber o quanto gastamos em estudos, também ela não tem um lado que é essencialmente anti-imposto? E o imposto ele também não é uma forma da gente redistribuir renda, da gente dar recursos para que os menos assistidos, os que tiveram menos oportunidades, possam usufruir de políticas públicas melhores? Vou fazer essa crítica mesmo, que é uma questão que sempre me incomodou aí. Mas não concordo. Por quê? Porque é o seguinte, eu estou criando a educação cívica do taxpayer. Então, o que é o conceito de olho no imposto? Pago, logo exijo. Porque aqui no Brasil, né, como nós escondemos o sistema tributário dos mais pobres, né, e falamos, você está isento de imposto de renda, e fala, pô, o rei é bom, né, ele não me cobra imposto. E depois me dá de graça tudo que eu preciso, educação, saúde. E o que nós queremos é que ele se conscientize que nada é de graça, ele pagou por isso, e pagou muito. E a campanha é a forma de você revelar o conceito do taxpayer para que ele possa exigir a qualidade do serviço público que não é de graça. Está respondido? Está respondido. Ótimo. Agradecemos ao nosso convidado de hoje, o ministro Afife Domingos, e agradecemos especialmente a você que está nos assistindo. Agradecemos também aos jornalistas Eliane Oliveira, do Globo, e Florestan Fernandes Júnior, da TV Brasil.